Cá estamos novamente, mais uma semana, o ano se aproximando do fim, a gente olhando para trás e se perguntando o que é que eu realizei. Que fomos abençoados? Com certeza fomos. Mesmo aquilo que pode ter te incomodado, ter sido algo assim muito desafiador, entristeceu, pense o seguinte: todo mal é um bem deslocado. E a curto, médio e longo prazo, ele dirá que veio, quando ele se colocar no lugar do bem. Então, se o seu ano não foi tão assim como você gostaria, aguarde, você vai saber. E todas aquelas dádivas e bênçãos que você teve, lembre sempre, agradeça. O universo percebe quando você é grato, grata. E ele te devolve mais do mesmo. Agora, se você reclamar, eu já cansei de falar aqui, reclamar é clamar duas vezes. Quando você relê, você não está lendo de novo? Reclamar, você ficar reclamando de uma coisa que você não tem, que você quer mais, o universo te tira o que você está reclamando. Bom, passando a apologia aqui, agora hoje estou inspirado porque eu estou tão feliz. Gente, o meu livro novo, a Inteligência Artificial, e eu nem conto como é que foi o lançamento, foi maravilhoso. E eu trago hoje uma pessoa que o universo pôs na minha frente, no meu caminho, que talvez eu vá até precisar da atividade que ele desenvolve. Eu chamo para vocês o Cláudio Gonçalves, que eu conheci faz 2, 3 semanas, e quando eu gosto, não tem jeito de evitar. Bem-vindo! Cláudio, obrigado. Ele é parceiro, tá? Porque ele tem um podcast maravilhoso. Como chama o seu podcast? Arte de Vencer. Nossa, tudo de bom, né? A arte de vencer é tudo que nós buscamos. Cláudio, fala um oi para os nossos internautas. Oi, tudo bem, pessoal? É uma honra estar aqui com a Beth. Estamos em sintonia nesse momento maravilhoso. E faço das suas palavras. Eu acho que o universo é assim mesmo. Se a gente acredita, se a gente mentaliza coisas boas, o universo traz, nos coloca em sintonia na vibração. A vibração. E traz. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Você pode vibrar baixo ou vibrar alto. Quem escolhe? Somos nós. Cada um de nós. Legal. Vamos lá. O que o Cláudio veio falar hoje? Bom, primeiro eu vou falar quem é o Cláudio. Ele é empresário, palestrante e CEO do Espaço da Audição. Vocês vão adorar saber disso. Distribuidora de soluções auditivas inovadoras pelo Brasil inteiro, gente. Não é só aqui em São Paulo. E ele é formado em administração, com pós em marketing e MBA em inteligência artificial. Pois é, sintonia. Vou alugar esse cara aqui. Especialista em gestão, vendas e inovação. Ele é criador do podcast Arte de Vencer. Foi assim que eu o conheci. Fora que diz que eu vou lá, hein? Vou lá? Vai, já está convidado. Já estou convidado. Nossa, gente, você vê como que é uma troca linda, né? E onde ele compartilha histórias inspiradoras e estratégias para prosperar com um propósito. Pode ser na vida pessoal ou pode ser na vida corporativa, profissional. O que ele vem falar? Da saúde auditiva. Como a tecnologia e a empatia transformam. Eu preciso entender esse título, sabe, gente? Porque quando vem o assunto, eu preciso conhecer um pouco, mas o que tem que ver a tecnologia e a empatia para transformar a saúde auditiva? Não entendi. Bom, primeiro que quando a gente fala de perda auditiva, a gente está falando de um problema que é cultural. Se associa muito a perda auditiva à velhice, e não é só a velhice. Eu acho que a perda auditiva, ela trata de uma situação que eu acho que é bem complexa, que é a comunicação. Ela afeta diretamente a comunicação. E a comunicação é responsável em criar conexão com a sua família, com as outras pessoas, com a sua qualidade de vida e bem-estar. Ela é muito importante na nossa vida. Então, o que acontece? O nosso maior propósito é realmente trazer toda a tecnologia disponível, e hoje a tecnologia de aparelho auditivo é algo extremamente avançado. Tudo que a gente vê de inteligência artificial hoje, que se fala, aparelhos auditivos, está muito além do que a gente conhece hoje. Mesmo? Então, eu desconheço completamente, né? Então, realmente a tecnologia, ela transforma, faz com que crie essas conexões. E também a questão da empatia, porque o mercado da saúde está passando por uma transformação, mas sempre foi um mercado muito frio, de ter um tratamento muito frio para as pessoas, né?
E quando a gente fala de perda auditiva, as principais consequências são pessoas depressivas, já com isolamento social, na grande parte idosos, que justamente por todo esse de cenário... não ouvir? A primeira existe coisa que esse preconceito? Existe. É um preconceito. É da própria pessoa, porque o que acontece? Quando ela começa a ver que ela tem dificuldade de entender o que as pessoas falam, ela começa a ficar mais quieta. Ela não participa das conversas. E aí ela vai se isolando, ela vai deixando de ter o convívio social, familiar. As pessoas também não têm paciência, nem os filhos, nem os familiares muitas vezes têm paciência de falar duas vezes a mesma coisa. E aí esse isolamento ele ocorre, e aí vem a depressão, aí a questão da idade muitas vezes pesa, e aí o cenário que a gente se depara com pessoas ali contando em contagem regressiva já, né? Isso não é. E quando você fala que não é só de idoso, seria patológico, então, se um jovem começar a perder, sem contar que nasce sem ouvir, mas ao longo da adolescência, início da idade adulta, pode acontecer de perder a audição? Isso já é uma realidade, principalmente em função do uso excessivo de fone de ouvido. Isso mesmo. Isso aí traz perda de audição. A maior parte dos jovens hoje estão perdendo audição por uso excessivo de fone de ouvido. Você tá brincando de usar aquele foninho? Ou ouvir música muito alto? As duas coisas. De usar fone, principalmente o home office trouxe muito essa realidade, usar fone por uso muito prolongado, além das músicas, que as pessoas gostam de ouvir música num volume muito alto. O problema não é nem o volume, é o tempo de exposição com o volume. Eu acho que esses dois cenários é que fazem com que a pessoa perca a audição. Vai perdendo a audição. E, por exemplo, os jovens, eles têm alguma resistência em usar aparelho auditivo? Aí é que tá, não. Não tem? Não. Por incrível Mas já que pareça, tem jovem usando o aparelho auditivo? Tem. É mesmo? Hoje temos aí uma fatia de 7% de adolescentes que já tem perda auditiva, pessoas acima de 40 anos, já é muito comum hoje ter perda auditiva em grau leve, né? Não é aquela situação que você fala com a pessoa, ela não entende. Ainda são pessoas que estão no estágio inicial. Mas mesmo em estágio inicial, é importante o tratamento e a reabilitação auditiva, porque já tem muitas pesquisas que comprovam que mesmo uma perda auditiva leve, ele acelera o processo de desenvolvimento de demência, Alzheimer. É mesmo? Essa informação é preciosa, hein, gente? Traz muitos declínios cognitivos, O cérebro vai ficando preguiçoso, sem estimulação. E hoje, até a perda auditiva hoje é muito discutida por médicos neurologistas que hoje atribuem a perda auditiva como um dos principais fatores de desenvolvimento de demência. Seja o Alzheimer ou qualquer outra. Exato. Gente, tô chocada. Porque eu tô andando assim, eu acho que eu tô um lado aqui que eu não tô escutando muito bem. Vamos fazer um exame. Mas com certeza. Mas você oferece os aparelhos, mas você não é uma clínica que trata. O espaço da audição, ele ele faz parte de um conceito da economia colaborativa, que basicamente, para as pessoas entenderem, é mais ou menos o iFood. Ele é uma plataforma que conecta pessoas que querem comida com os restaurantes. Então, o espaço da audição é isso. Ele conecta as pessoas que precisam de aparelhos auditivos com uma rede credenciada de mais que vai de 300 tratar de unidades quem pode precisar. Eu não enfatizei, o Cláudio, ele é CEO do Espaço da Audição. Eu acho que é o maior conglomerado que tem no Brasil. Sim, a respeito. É o maior. Isso aí, eu trouxe ele aqui. Gente, estou honrada mesmo com a sua presença. E me fala uma coisa, quando a pessoa começa a perder a audição, tem como estagnar? É a primeira pergunta. E a segunda, e tem como voltar a escutar? Voltar não. Uma vez perdido, você não recupera. Agora, é muito parecido com a questão da visão. Então, se você identificar que você precisa usar óculos, se você usar, existe uma grande chance de estabilizar. Tá, mais ou menos. Porque quando eu comecei a usar óculos, o médico falou assim, não, a vista cansada. Aquilo lá foi galopante, meu. Até que em janeiro desse ano eu operei a catarata, não uso mais óculos nem para perto nem para longe. Então eu consegui rescindir. Sim. Tá? Mas a audição não tem esse jeito. Não. Agora, o uso do aparelho auditivo faz com que você consiga frear essa evolução da perda Não auditiva. Continua perdendo. É assim, é uma chance de você estagnar, mas não é uma convicção que não pode piorar, porque tem situações, às vezes, de família, né, genético. Isso que eu perguntei, é hereditário a perda da audição, não? Pode ser, mas não necessariamente é. Bom, quando nasce a gente nem vai tratar disso. Você falou que
uso excessivo, mas, por exemplo, uma criança, ela pode nascer ouvindo e, de repente, ainda antes da adolescência, perder a audição por algum motivo? Uma explosão, por exemplo, pode... Pode, por isso, ou por uma meningite, por exemplo. Ah, meningite também perde a audição? Sim. Ui, gente, vamos cuidar dessas nossas crianças, né? Muito bom, vamos lá. Quais são os maiores desafios e oportunidades de inovar nesse setor como é o da saúde auditiva? Acho que o maior desafio é justamente quebrar os preconceitos de que aparelho auditivo é coisa para idoso, o que não é verdade, que aparelho auditivo aparece, que não é verdade, os aparelhos hoje são super discretos. Jura que não aparece mais aquele negocinho aqui? Nada. Então qualquer dia pode ser que eu apareça de aparelho auditivo. Já tem onde comprar, gente. A minha esposa é fonoaudióloga e ela faz muitas palestras para a população. E ela, para provocar, ela vai na palestra e coloca um aparelho auditivo desligado mesmo e fica. E no final fala assim, ninguém reparou que eu estava usando aparelho auditivo e ninguém repara. Mas ele é externo? Pode ser externo quanto interno. Externo? É. Fica aqui. Porque ele é pequenininho, ele fica aqui em cima da orelha, aí ele só vem um fiozinho transparente bem fininho, uma peça que leva o som. E se for interno, ele não é mais aquele que fica sobressalente? Não. Ele é bem pequenininho. Estou super interessada nisso, porque eu tenho que ouvir bem até o fim da minha vida, senão não toco piano, né? Ainda mais pianista. Não é? Audição. Bom, mas nós tivemos um grande músico clássico que era surdo. Exato. Não é? Muito bom. Bom, você como é um inovador, aonde é que você vai buscar, aonde é a sua fonte? No exterior ou vocês criam alguma coisa? Como é que é? Na verdade, a minha inspiração é pegar um pouquinho do que cada um faz, é aí que eu falo da importância da gente estudar sempre, ter network, se relacionar com pessoas, porque a gente vai pegando o melhor de cada um e a gente vai criando o nosso modelo. Então, a gente trouxe o conceito da economia colaborativa que tem no Uber e no iFood, com conceitos de acolhimento de outras empresas na área da saúde, que hoje já tem uma preocupação de ter um atendimento mais caloroso, mais humano, sem ser aquela relação fria, profissional de saúde. Parece que não ouvir não é uma coisa que desperta a compaixão. Fala assim, é um infarto, a pessoa fica, né, coitado, coração, né? Exato. Isso aí é muito interessante e se você é precursor nisso, você está de parabéns, né? Porque a perda auditiva não envolve só o paciente, envolve a família como um todo. Essa volta do convívio familiar. Sim. Então, é muito além de tratar só o paciente para que ele ouça melhor. Também... É harmonia familiar. Exatamente. Então, é um contexto muito mais amplo. Você tem toda a razão, porque tem até aquelas piadinhas, né, daquela praça nossa, que tinha uma surda, né? Eu nem me lembro, com o Carlos Alberto. Então, que era irritante aquela velha, não escutava, distorcia tudo. Mas me fala uma coisa, qual é o segredo para que se transforme em propósito o resultado que você está tendo nos seus negócios? Porque negócio todo mundo tem que ter, a gente tem que trabalhar para ganhar e viver. Sim. Como é que você transformou isso? Eu acho que, em primeiro lugar, a paixão pelo que você faz. Então, eu acho que o lucro, eu falo que ele não faz parte da minha preocupação diária. Minha preocupação diária é a entrega com excelência, com paixão, em realmente transformar vidas. Eu acho que lucro é uma consequência de um trabalho bem feito. Então, todos os dias, quando eu acordo ou nas reuniões que eu faço com a minha equipe, eu coloco, não assim, temos que faturar tanto, temos que atingir metas, e sim, quantas pessoas nós vamos transformar vidas. Eu acho que esse é o ponto principal. Gente, que coisa bonita que ele está falando, porque você como empresário, CEO da sua empresa, você tem uma percepção, um olhar completamente diferente, porque o que a maioria das empresas quer? Lucro, dividendos no fim do ano, não é isso? E você quer saber quantas pessoas você ajudou. Isso é lindo. Eu tô emocionada com isso. Gente, esse programa só me faz bem. Depois que eu termino de gravar o Sintonia, eu vou lá pro meu quarto, tenho que tirar essa roupa de artista, né? E eu falo assim, obrigada pela oportunidade de conhecer uma pessoa que tenha esse olhar pra vida, pra tudo, né? É o que a gente precisa, né? Você falou de economia colaborativa, tá? E agora vamos falar de outra coisa. Nós somos colegas, porque ele é palestrante, vai ser escritor em breve, né? Sério? Já estávamos conversando sobre isso. Projeto 2026. Já é para 2026, muito bom. Você criou há quanto tempo o podcast A Arte de Vencer?
Tem um ano que nós criamos, até fizemos um evento no qual eu te conheci. Eu fui convidada pelo João Costa, meu queridíssimo assessor de comunicação. E comemoramos um ano de podcast e o que começou para mim como um hobby ganhou uma repercussão assim maravilhosa, tanto da imprensa quanto dos próprios convidados que estão acostumados a dar entrevista, e os feedbacks que eu tive foi assim: Cláudio, você faz um trabalho diferente, você deixa as pessoas tranquilas, você tem uma conversa sem explorar os likes, esse tipo de coisa. Aí que eu falo da paixão, né? A questão do lucro. Eu também não me preocupo em fazer um podcast pensando em quantas pessoas estão assistindo. Eu falo assim que a teoria de Maslow já fala, né? Não é a teoria de Maslow, desculpa. Mas tem uma teoria que mostra o seguinte: a ressonância de quando você transforma uma vida. Porque quando você ajuda uma pessoa, a gente não tem ideia, né, de quantas pessoas no final a gente ajuda na ressonância. Então, se eu ajudo um empresário a mudar a mentalidade dele, ele se inspirar numa história e ele prosperar, ele vai gerar mais empregos, ele vai gerar mais empregos não só diretos, mas indiretos. É mais embalagem que ele compra, é mais correio que ele utiliza, é mais café que ele consome, é mais água que ele compra. Então, a ressonância que traz para a reverberação é imensa. Gente, que olhar! Então, quando a gente transforma uma vida, a gente está melhorando a vida de muitas pessoas. Mas peraí, Cláudio, vamos clonar você? Porque, gente, vocês que estão aqui me assistindo, não é uma visão completamente diferente? Isso que você está falando de que quando a gente ajuda esse vai precisar de outras coisas que você estará ajudando, e mesmo na família repercute. Exato. Não é? Isso é maravilhoso. Isso vai estar no livro, né? Com certeza. Você tem que falar disso. Então, eu idealizei com esse propósito, sabendo que, assim, não estou preocupado em explorar, ter likes nem nada, é simplesmente com a vontade de ter uma conversa realmente que possa inspirar as pessoas, para que elas, em cima disso, possam ter ações. E eu fico muito feliz com a quantidade de pessoas que falam assim: naquela entrevista com fulano, eu gostei muito daquela parte assim, que me fez pensar diferente, né? Ou até no próprio bate-papo com os convidados, mudar a percepção deles sobre a importância do que ele faz. Porque uma pergunta que eu faço é assim: você tem ideia da dimensão do bem que o seu trabalho faz? A maioria não tem. Ele só consegue ver aquilo que está no alcance do olhar dele, não consegue ver esse além. Então, quando eles começam a ver, aí é quando eles se emocionam, tudo, então acaba sendo muito legal. E a arte de vencer, então, você vai levar o mundo corporativo que você leva? Não só o mundo corporativo, mas o objetivo é contar histórias e mostrar que a arte de vencer todos nós podemos ter, e que isso não é destino, é jornada. Se a gente entende que a arte de vencer é uma jornada e não um destino, todos nós podemos. A gente fala assim: não é o fim da linha, é o que você caminha até chegar lá. E eu recentemente falei assim: não é a festa de 15 anos, ou não é a viagem, ou não é o casamento. É a preparação, é aquilo tudo que você vai fazendo. Portanto, é o caminho, é a jornada. Exatamente. E a palavra jornada ela é muito ampla, né, gente? E aí eu entro com uma sugestão. Uma jornada pode ser tanto mais bem sucedida a partir das suas escolhas assertivas. Sem dúvida. Nossa, como é que eu falei tudo isso? Lembra que eu falei pra você? Não sou eu, né? Eu falei bonito agora, até eu gostei, nem sei repetir, depois eu vou escutar. Inspirador. Não é? Que frase é essa? Nossa Deus, eu falei pra você que nós não estamos sozinhos? Quando a gente começa aqui, gente, eu falo pro meu entrevistado: estamos nós dois, a câmera e quem mais? Deus, uma força maior, como você quiser chamar. E fora as entidades, claro que aqui são todas elevadas, porque aqui a energia é pro bem, né? Sim. Nós estamos fazendo algo pro bem, porque levar essa sua mensagem sobre audição pra gente que tava lá, você vai ver a repercussão. Acabrunhada por conta de não escutar direito, e agora existe uma saída. Cláudio, sim. E se eu puder mais e mais divulgar este programa para que mais e mais pessoas cheguem até você, claro que não é até você, mas aos seus colaboradores, eu vou ficar muito feliz. Muito bem, você estava falando que o seu Arte de Vencer, que o nome é fantástico. Acabamos de falar, né? Sim. O nome
É o que chama. É o que chama. Não tem como você ser atrativo se você tem um nome de filme. Você já viu o nome de filme assim? Que às vezes não tem nada a ver, de né? matar. Eu já passo reto, não é? O que você falaria para quem está aqui nos ouvindo e que está sem Ikigai? Sabe o que é Ikigai, né? A arte de ter, ser e fazer. Uhum. O que você falaria para uma pessoa que não está com tanta garra, não tem motivo para levantar de manhã? Logo no início você falou sobre uma palavra que eu vejo muito no dia atual, que é a procrastinação. Eu acho que é um dos males da humanidade hoje. E eu acho que a dica que eu dou é assim, as pessoas pensam demais e fazem pouco. As pessoas têm sonhos, têm desejos, mas elas têm medo de concretizar tudo isso. Então, assim, dê o primeiro passo, né? Se você quer correr uma maratona e fala assim, puxa, mas eu não faço exercício, né? Tudo bem, então projete correr a maratona, mas você só vai correr a maratona, primeiro, colocando tênis. Depois, dando o primeiro passo. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a ter prazer naquilo que faz e a gente passa a acreditar mais naquilo que faz. O problema é que as pessoas, às vezes, elas têm medo de começar. E o começar e errar e se frustrar faz parte. Nem sempre a gente vai acertar. Toda história bem-sucedida sempre teve uma jornada de erros e acertos, tomada de decisão que você falou, né? E eu acho também fundamental quando as pessoas conseguem se cercar de pessoas que eu sou um amante de histórias, e quando você ouve a história das pessoas, você consegue já ter uma base do que elas fizeram para dar certo, do que elas fizeram que deram errado. Então isso você pode utilizar como atalho também. Henry Ford, da Ford, ele foi negado para quantas pessoas e no final quem é a Ford no mundo, né? E Thomas Edison errou 1.228 ou 18 vezes até ter a luz que nós estamos tendo aqui. Aliás, eu acho até que está refletindo no seu óculos, mas não faz mal. Isso não é tão importante. Então, isso que você falou é importantíssimo. Errar é o primeiro passo para o acerto. Porque se você não tenta, você não acerta, mas também não erra, então não vai sair do lugar. E tem uma outra coisa. Você falou, para correr uma maratona, primeiro põe o tênis e se propõe. E tem uma outra coisa que eu acho importante, se você me permitir acrescentar. Às vezes a pessoa, ela idealiza com um sarrafo muito alto. Tem que começar pequenininho, aqui embaixo, para ir crescendo. Não vai já abrir um negócio estratosférico sem fazer pesquisa de mercado. Exato. Tô certa, não? A minha empresa é de música, 35 anos, mas eu não tenho, como se diz, funcionário. Você é músico, te contrata aquele evento comum. Então, é exatamente isso que você falou, Cláudio. Tem que fazer tudo uma programação e cada macaco no seu galho, né? Exato. É que assim, quando você começa, é claro que sonhar você pode sonhar alto, mas o seu planejamento tem que ser o dia a dia. A questão é, faturei o meu primeiro real, eu tenho que pensar no segundo, e no terceiro, e no quarto. Não adianta eu projetar 1 milhão sem passar pelo primeiro real. Sim. E eu tenho que ir subindo pouco a pouco. Então, o que acontece com muitos empreendedores, por exemplo, que eu vejo, é que às vezes eles projetam até um certo nível. Depois, quando você pega o planejamento para ele daqui 5 anos... Ele não tem. Então, assim, como eu vou ganhar meu primeiro milhão? Muitos têm esse planejamento. Como fazer o primeiro milhão? Só que depois de ganhar o primeiro milhão, vem o segundo, vem o projeto do terceiro, do quarto. Aí ele não tem como. Aí você vê que já começa a pegar. E muitos, eu diria que a fase de expansão é a fase mais difícil, não é o começar, é expandir. Porque começar você começa. Abrir, você vai lá. Só que a expansão vem a ilusão, porque você fala, o negócio pequenininho tá dando certo. Sai expandindo, sai que nem louco falando que o que aconteceu aqui vai acontecer em todo lugar. Não é assim. Né? Então, eu tenho uma loja, vou abrir 5 agora. Não é assim. Às vezes tem muita gente que quebra justamente expandindo. Então, tem que ser planejado, tem que ser feito com coerência, né? Com o pé no chão, mas nunca deixar de sonhar. Enquanto você está falando, me veio à mente 2 exemplos de que começaram pequenos, expandiram e quebraram. Você que é do meio deve saber mais do que eu. Hoje no Brasil, as empresas que abrem,
tem tantos por cento que em 2 anos já fecharam, né? Você sabe essa porcentagem? Sim. Eu não sei quanto é. Hoje, mais de 80% das empresas fecham em menos de 2 anos. 80%? No Brasil se abre muita empresa e se fecha muita empresa todos os anos. É que nem casa muita gente e descasa muita gente. Mas isso se dá também, Beth, pelo fato de ser um empreendedorismo por sobrevivência. Tá. As pessoas muitas vezes na necessidade de não ter um emprego, ter as dificuldades, acabam empreendendo. Só que empreender sem preparo também não vai dar certo, porque assim, a Carole Crema esteve no meu programa e ela falou assim, você quer ter uma loja de bolo? A última coisa que você tem que se preocupar é saber fazer um bolo. Você tem que aprender marketing, finanças, gestão, porque o bolo você até pode contratar alguém para fazer alguém para vai você. fazer por você. Né? Mas se você não souber marketing, finanças e gestão, não adianta você saber fazer o melhor bolo do mundo. Se você não souber vender, se você não souber precificar. Então, esse é um dos erros que eu vejo no empreendedorismo por sobrevivência. Eu sei fazer um bolo, eu sei fazer cabelo, vou abrir um salão. E não fez pesquisa de mercado, abriu do lado de 3 cabeleireiros. Não vai dar certo. Apesar que isso é uma coisa até interessante dentro da neurociência, né? Fizeram, se me permite contar um case rapidinho, mas tem um case que é muito legal, que é o seguinte, numa rua de Nova York, a Coca-Cola colocou uma máquina de refrigerante lá. E aí tinha um certo nível de vendas. Um pouco depois, a Pepsi colocou uma máquina do lado da Coca-Cola. Qual que é a percepção que a gente tem sobre isso? Puxa, agora a demanda vai ser dividida entre os dois. A Coca-Cola vendeu muito além do que ela vendia e a Pepsi vendia tanto quanto. É mesmo? Quer dizer que mais pessoas passaram a ingerir Coca e Pepsi. Aí a importância da neurociência nos negócios, né? Porque o nosso psicológico funciona da seguinte forma. Quando só tem a Coca-Cola, a sua mente é assim, toma ou não toma Coca-Cola? Quando tem a Coca e a Pepsi, eu tomo Coca ou Pepsi, mas o não tomar, ele não existe mais, ele deixa de existir. Então são os mitos também no empreendedorismo de que concorrência, estar perto de concorrente é ruim. Essa é uma lição que eu estou levando aqui, que legal. Isso aconteceu na minha vida, quando eu virei pianista, nem vou contar, 35 anos, tinha 2, 3 pianistas mulheres. Sofri bullying, só pra você saber, hein? Imagino. Eu tocando no Tramp, o cara falou, por que você não fica em casa com seus filhos? Meus filhos eram pequenos. Fica em casa com seus filhos, você vai tomar o lugar do músico profissional. Só porque eu era mulher. Bom, eu tinha já uma empresa, que hoje ela tem 35 anos. Não fiz pesquisa de mercado, porque naquela época nem saberia fazer isso. Tinha 2 ou 3 e ela dura 35 anos. É uma empresa fácil, porque eu não tenho funcionário, né? As pessoas que eu contrato, assim, você vai fazer um evento, que aliás, se você não contratar minha banda no seu próximo evento, tiro do meu testamento. Então, ela é bem fácil. Quando eu abri, começou a dar muito certo, eu cuidei das salas da TAM. Lembra da TAM? Sim. Antes de ser Latam? Sim. Eu tenho lá 20 anos de apresentações, 12 mil apresentações com o meu casting. Ah, que maravilha. Tá, o que aconteceu? Alguns músicos que eu contratei, o que eles fizeram? Abriram empresa igual a minha. 3. Pergunta quanto durou. Não durou. Fizeram nota fiscal, registrado, não durou. Só que eu fui piano, assim, sabe? Devagarinho, como você está falando. E a gente tem que também fazer network, né? Se ninguém souber o que você faz... Fundamental. Agora, já estourando nosso tempo, eu queria que você falasse rapidamente que você é de marketing e de MBA em inteligência artificial. Isso. Nós vamos marcar uma horinha para você conversar comigo? Vamos. Porque, embora eu tenha escrito um livro com a inteligência, não é sobre a inteligência, eu queria muito que você me desse assim, uma visão mais ampla. Posso? Ó, você está falando na frente do nosso... Tá marcado. Tá marcado, eu quero. E vou conhecer sua loja. Com certeza, tá bom? Convidado. Eu queria que você olhasse lá e dissesse uma mensagem para esse ano que está terminando, o ano que vem aí, e já percebi que você é humano, claro, o cara é humano, né? Mas você é bem mais do que um ser humano, você é especial. Muito obrigado. A gente percebe. E a sua esposa, então, que virá aqui, viu, gente? Porque ela faz palestra, né? Faz. Virá aqui. Vamos lá. Bom, o recado que eu quero deixar para todo mundo é que vai muito de encontro com o que você falou no começo. Se você teve um ano bom, né, continue cultuando essa energia, tudo, porque a nossa vida é uma montanha-russa, né? Então, não tem coisas boas que durem para sempre e nem coisas ruins que durem para sempre. Então, se você teve um ano bom,
tenta se proteger da melhor forma para que perdure o máximo possível, e quando um momento ruim de dificuldade acontecer, né, trabalhe a sua inteligência emocional, o seu equilíbrio, que é muito importante, né, hoje em dia, principalmente nessa sociedade que parece que a gente vive um momento estranho, assim, para as pessoas depressivas, ansiosas. Eu acho que o equilíbrio espiritual, mental e físico é fundamental nessa etapa. E se você teve um ano que não foi de acordo com aquilo que você desejou e sonhou, não deixe de acreditar. Mas você não precisa esperar 1º de janeiro, você pode começar hoje, agora, ouvindo o Cláudio falar. Então arregaça as mangas, coloca o tênis e vai se preparar para a maratona. Se não der para correr esse ano, você corre ano que vem, mas tudo é preparo, é treino e força de vontade. A resiliência, a paciência faz parte. Não existe colheita sem plantar, sem adubar, sem irrigar. Então, hoje a gente vive numa sociedade um pouco imediatista, a gente quer tudo muito rápido, resultados rápidos. Dê tempo ao tempo, confie no processo, confie na sua intuição, confie na sua paixão. Tem uma frase que uma vez eu vi uma reportagem que eu achei muito interessante, que é o seguinte: se todas as profissões do mundo pagassem o mesmo salário, você faria o que você faz? E a maior parte das pessoas fala assim, não. Então, assim, não defina a sua profissão, não monte o seu negócio pensando em dinheiro, em lucro. Faça aquilo que te faz, que te dá amor, porque isso vai te trazer os resultados que você quer. Se hoje o seu prazer é servir as pessoas, pratos como garçom, tudo bem, seja garçom, amanhã você vai ser o dono do restaurante. Fazendo com amor. Nossa, lindas palavras suas, muito obrigado. E eu vou somar isso. O que não foi bom, aguarde que vai ficar bom. Exato. Espera, porque algo vai ser mostrado. Isso não temos dúvida. As coisas mais incríveis que acontecem, assim, que te chocam, depois dá aquela transformadinha. E tem aquela frase que fala assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Exato. Então, se a pessoa ficar lamentando, ai, não deu certo o meu ano que vem como é que vai ser? Ai, meu Deus, vai ser difícil de novo. Difícil, erradique da sua vida. Difícil, problema e dificuldade. Aqui, meus alunos de piano, se falam isso, cobra mais caro. Não é? Porque assim, gente, quando você fala que, eu tenho um problema, Cláudio, para resolver um problema, vamos falar, punk. Agora, eu tenho um desafio. Olha como já muda a minha postura. Eu nunca falo que eu tenho problema. Eu não tenho problema. Eu só tenho desafios. E você tem desafios? Quiser me contar? E se você quiser ajudar alguém que você percebe que está completamente desmotivado, não tem algo para ser movido para levantar de manhã, manda esse programa. Tá aqui, ó, para você se inscrever. Persegue aqui o nosso amigo. Eu digo persigo porque você sabe que seguir tem um monte. Agora perseguir é falar, nossa, que legal esse programa. E comentar, porque o que é bom precisa ser disseminado. E eu e o Cláudio já percebi que a gente tem a mesma intenção. Ajudar a melhorar o mundo. Com não certeza. É isso? Então, super obrigado, adorei. E ó, vocês são testemunha que eu vou no Arte de Vencer. O ano que vem, esse ano não dá mais. Tá lotado, não tá? Janeiro, vai. Janeiro. Então, estaremos juntos e vocês vão conhecer o podcast Arte de Vencer. Cláudio, super obrigado, gostei demais do seu parecer e da sua contribuição no programa Sintonia. Eu que agradeço, parabéns pelo sucesso, o livro fantástico, não, e você tá no maravilhoso. Livro, né? Ah, tá, a inteligência, claro que ele já adquiriu, acho que eu vou falar para ele até dar de presente pros seus colaboradores. Olha que presente baratinho e com conteúdo. Muito legal. Né? E o Cláudio está no livro Sintonia, a partir desta data que ele está sendo entrevistado. Não é o máximo? Tecnologia maravilhoso. É tudo. Gente, até a semana que vem. Beijo pra vocês. Tchau.